Hi everybody, how are you? Como estão vocês? Aqui o professor de vocês de língua inglesa, professor do 7º ano também, e com mais uma videoaula nossa. Estamos prestes a entrar na nossa semana de revisão e você precisa estar preparado para a nossa primeira prova, ok? No que depender de mim, pode contar comigo, porque você vai estar preparado. Let's go! Qual é o nosso conteúdo de hoje? Na lousa articles, artigos definidos e indefinidos, ok? Vamos ver quais são eles, como eles funcionam dentro da língua inglesa. De certo, nós já sabemos que em português os artigos definidos e indefinidos concordam com gênero masculino e feminino e com número singular e plural. Ou seja, sabemos quando estamos falando de palavras no feminino ou no masculino. Por quê? Porque o artigo que vem na frente é o a. Muitas vezes também a terminação daquela palavra, não é? Daquele substantivo, ok? Ele termina em o ou a, masculino e feminino. Assim como se ela está no singular ou no plural, nós também sabemos. Por quê? No singular é o a, o artigo o a terminação do substantivo também o a, nós sabemos que é masculino ou feminino, e no plural os as, né? Também vai concordar também em número, porque se o artigo que vem antes do substantivo ele estiver no plural, automaticamente o substantivo também vai estar no plural, vai ter S no final. Se for masculino, vai terminar em meninos, né? Feminino, meninas. Isso aqui nós estamos vendo em língua portuguesa. Aí eu coloquei aqui para você, atenção, os artigos em inglês têm algumas diferenças de uso em relação aos do português. Então aqui nós demos, ou seja, serve para você de revisão, de lembrete em língua portuguesa como funciona. Agora você vai conhecer como é esse funcionamento em língua inglesa para que você possa comparar. Então, colocar cada uma coisa no seu devido lugar. Eu coloquei aqui para a gente saber que existe uma diferença, não é a mesma coisa. Vamos ver como funciona? Let's go! Bom, artigo definido. O artigo definido em língua inglesa, ele se chama they. Ou seja, em inglês só existe um artigo definido, o artigo the. E ele é muito mais fácil do que os do português, já que não se altera em palavras masculinas e femininas, assim como também não muda quando as palavras são singulares ou plurais. Veja que facilidade que a língua inglesa traz para nós, pelo menos no que se refere aos articles, ou seja, aos artigos definidos e indefinidos. Então, vamos observar aqui alguns exemplos. The boy, o garoto. The girl, a garota. The man, os homens. The woman, as mulheres. The dogs, os cachorros. Então veja que o mesmo artigo, ele serviu para definir o gênero masculino e feminino. Ele serviu para definir singular e plural do substantivo e também a questão de gênero, né? E também ele foi usado para se referir a animais, ok? Então, vamos observar que em língua portuguesa de uma forma, é sempre bom nós fazermos essa análise. Quando nós estamos estudando uma língua, nós precisamos analisar as regras desse novo idioma em face, ou seja, comparando com as regras do nosso idioma, na nossa língua mãe, né? Isso é um formato de estudo bem eficiente, porque a gente cresce bastante, o nosso conhecimento ele aumenta bastante quando nós usamos esse modo comparado de estudo. Tá? Vá pegando as dicas que eu estou dando para você, porque são muito importantes para você manter a sua rotina de estudos. Preste bem atenção, assista esse vídeo quantas vezes você quiser, quantas vezes for necessário. Bom, quais são as regras para uso do artigo the? A primeira regrinha aqui que eu não numerei, mas ela está aqui em primeiro lugar.
Não utilize o the antes de nomes próprios, né? Aqui nós falamos em língua portuguesa o João, a Maria. Não, em inglês você não pode fazer isso, né? Não utilize o the antes de nomes próprios, como cidades ou nomes de pessoas. Exemplo, London, Bob, Mary, com algumas exceções, como é o caso de the USA. Ó, the United States of America, ok? Algumas exceções, você tem que ver quais são, depois nós vamos ter uma aula sobre essas exceções, para que vocês vejam quais são. Agora, fica valendo para nós, e sempre valerá, não utilize o the antes de nomes próprios, como de cidades e nomes de pessoas. Bom, a regrinha é a seguinte, para o uso do artigo the, não coloque o the ao falar sobre idiomas. The English não é para você colocar antes. The Spanish não, ok? The Portuguese não. Você vai usar simplesmente falando de idiomas, English, Spanish, Português, dentro do discurso, dentro da oração, ali no texto. Não use o de, a regra é a seguinte, não use o de se quiser falar de coisas, eu coloquei esse sobre aqui, mas faça de conta que ele não está aí, de coisas no sentido geral. Então, não use o de se você quiser falar de coisas no sentido geral. Children like sweets, ou seja, crianças gostam de doces, ok? Crianças gostam de doces, ok? Então, você não vai colocar aqui the children like sweets. Não. Você vai simplesmente, se você quer falar sobre coisas no sentido geral, você diz crianças gostam de doces. E não children like sweets. E não coloca o de antes. Ok? Let's go. Artigos indefinidos. A e an. Ok? Então, ó. Os artigos indefinidos, a, an, não existem no plural, ou seja, só podem ser utilizados com palavras no singular. A diferença entre eles é que o a é usado antes de palavras que começam com consoantes e an é usado para palavras que começam com vogais, ou seja, sons de consoantes e de vogais. Então veja que quando se fala em palavras que começam com consoantes e palavras que começam com vogais, é levado também em consideração os sons que a primeira letra da palavra nós emitimos quando pronunciamos. Então, muitas vezes é som de consoante, muitas vezes é som de vogal. Então, ó, a boy, som de consoante, um garoto. A car, som de consoante, um carro. A table, ok? Som de consoante, uma mesa. An egg, ok? Então, ó, então nós já temos aqui um som de o quê? Vogal. Então, ó, já vem o an. Por quê? Nós temos o som de vogal, mas também temos essa palavra que significa ovo, ela é iniciada por uma vogal. Então, quando você estiver lendo, se você vê uma palavra que ela tem uma letra iniciando ela, o artigo que vem antes é an, mas ela tem uma letra iniciando ela, e essa letra não é uma vogal, saiba, procure ver, porque você vai perceber que essa primeira letra ela tem som de vogal, ela não é uma vogal, mas tem som de vogal. Então, pode não ser uma vogal, mas tem som de vogal. Então, você tem que estar atento todas as vezes que você vê an, é preciso estar atento por causa da questão do som. An egg, um ovo. An arm, um braço. An apple, uma maçã. Ok? Let's go. Regras para uso dos artigos indefinidos, a, an. Então, veja que nós estamos vendo o conceito, como é que funciona, e estamos vendo as regras e suas aplicações. Então, mais uma vez, eu tenho aqui 13 regrinhas e estou iniciando aqui com a primeira, que eu não coloquei a numeração, mas é a que está em primeiro lugar. Não utilize a ou an para substantivos no plural.
Então, eu não vou utilizar, ok? Porque aqui man é o plural é o plural de man, ok? Só que homem, você vê que é M-A-N, e o plural de homem, que é, no caso, homens, é N-E-N, ok? Então, você não vai utilizar A ou N para substantivos no plural. Então, eu tenho o plural de homens, men, eu tenho o plural de mulheres, de mulher, women, e temos o plural de cadeiras, chairs, ou seja, de cadeira, cadeiras, ok? Então a gente já sabe que não podemos usar antes de substantivos no plural a ou n como artigos indefinidos. Regra seguinte: não coloque a ou n para falar de substantivos incontáveis, ou seja, aqueles que não conseguimos contar a quantidade. For example, water, água, money, dinheiro, music, música, salt, sal, ok? Então, nós não devemos colocar a ou n para falar de substantivos incontáveis, ou seja, automaticamente nós temos algo que virá antes de substantivos incontáveis. Isso nós vamos ver mais adiante, ok? Bom, por último, para falar do plural em artigos indefinidos, devemos usar, então olha aí, some para palavras incontáveis e many para as contáveis. Então, for example, some milk. Você tem como contar como é que diz? O leite? Então, olha o que é que a nossa regrinha diz. Para falar do plural em artigos indefinidos, devemos usar some, ok? Para palavras incontáveis e many para palavras contáveis. Então, some milk, milk, incontável, some milk, e many dogs. Ó, um significa algum, alguma, um pouco de, e o outro muitos. Many dogs, muitos cachorros, muitos cães. Let's go! Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para você receber a notificação de todos os vídeos postados lá, não só da sua turma, de todos, para que você veja o que é que o professor está postando lá, ok? E o que mais eu posso lhe dizer agora? Eu lhe digo, see you next class. Eu vejo você na próxima aula. Goodbye.